Arte e mídias digitais. Aula 2. Profissionais do audiovisual. Objetivos da aula. 1. Conhecer os diferentes profissionais envolvidos em produções audiovisuais. Habilidades. E, M, I, F, C, G, 12. Refletir continuamente sobre seu próprio desenvolvimento e sobre seus objetivos presentes e futuros, identificando aspirações e oportunidades, inclusive relacionadas ao mundo do trabalho, que orientem escolhas, esforços e ações em relação à sua vida pessoal, profissional e cidadã. Ponto de partida. Veja o vídeo a seguir, e depois, responda as questões. Você sabe o que é audiovisual? A linguagem visual é utilizada por nós humanos há muito tempo. Afinal, uma imagem vale mais que 1000 palavras. E eu já falei sobre isso por aqui. Hoje, estamos rodeados por telas e imagens em todos os lugares. Todos os lugares mesmo. E sendo bombardeados por conteúdo audiovisual. O significado de audiovisual no dicionário é: diz-se do que se refere a um tempo, a audição e a visão. Ou seja, qualquer obra que contenha em conjunto imagem e áudio é uma obra audiovisual. Com o passar do tempo, a quantidade de obras consideradas audiovisuais ficou ainda mais ampla. As áreas que englobam o audiovisual são o cinema, a fotografia, a filmagem em geral, rádio, TV e publicidade e, claro, a internet. E com a pandemia, esse número aumentou ainda mais. O consumo de streaming cresceu 63% em 2020 comparado com 2019. E mais de 1 bilhão de horas de conteúdo em vídeo são consumidos diariamente somente aqui no YouTube. E sabemos que não é só de YouTube e Instagram que vive a internet. A cada dia, uma nova rede social audiovisual ganha força, como, por exemplo, os apps vizinhos Kawaii, TikTok, Twitch e o quase esquecido Snapchat. Os conteúdos em áudio também estão bombando. Os podcasts têm obtido um crescimento de 65% por ano nos últimos 4 anos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, segundo o Ibope, 40% da população brasileira de internet, cerca de 50 milhões de brasileiros, já ouviram podcasts. No entanto, 1/3 da população brasileira que tem internet não sabe nem do que se trata. E isso nos mostra o potencial de crescimento que ainda tem o podcast. O audiovisual está em constante transformação e acompanhando ativamente as mudanças de pensamento das sociedades e também as inovações tecnológicas, ajudando a humanidade a contar a sua história, a contar a nossa história com imagens. Se gostou do vídeo, então compartilha para que mais pessoas possam entender mais um pouquinho sobre o que é audiovisual e possam se juntar aqui ao nosso canal para entender um pouco mais sobre conteúdo audiovisual para a internet. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender sobre o que é audiovisual e te vejo aqui pelo canal. Tchau! Os profissionais do audiovisual. Pergunta 1. Quais profissões você conhece que estão relacionadas à produção audiovisual? Pergunta 2. Analise a imagem acima e tente responder a partir de seus conhecimentos prévios.
Expectativas de respostas. A partir da imagem, os estudantes podem destacar o diretor, o cameraman, o operador de som ou se lembrar de algum exemplo que não está presente na imagem, mas que também faz parte desse campo profissional. Construindo o conceito. A importância de cada um. Os profissionais do audiovisual são aqueles vinculados às criações audiovisuais, como filmes, videoclipes e até videogames. Cada um é responsável por uma etapa do processo todo ou por colaborar para o trabalho dos demais. Roteirista. Escreve o texto da produção, com as falas e os acontecimentos que ocorrerão durante todo o projeto. Diretor. Dirige as cenas, idealizando o projeto estético da obra e escolhendo os enquadramentos, figurinos ou alguma preparação prévia dos atores para a produção. Técnico de som. Faz a captação de som, operação de equipamento de gravação e edição de áudio, trilha e efeitos sonoros. Edição. Faz a edição do material gravado, realiza os cortes nas cenas e monta o filme, como um quebra-cabeças. Continuista. Dá continuidade dentro de uma cena entre os cortes realizados durante a gravação, evitando que algo fique diferente de um corte para o outro. Elenco. Atores e outros profissionais que aparecerão em cena atuando e representando papéis na produção. Diretor de fotografia. Faz a escolha de lentes e filtros utilizados na filmagem. É fundamental para a escolha de certas informações visuais que estarão presentes nas cenas. Diretor de arte. Escolhe os figurinos, cenários e locações para as gravações. Colabora para tirar do roteiro as ideias que foram criadas para a produção. Dublador. São os profissionais responsáveis por dar voz aos personagens que aparecem em cena, em caso de produções internacionais. Também realizam o trabalho de voice-over, como em documentários ou outras produções. Trabalho integrado. Como vimos, alguns profissionais trabalham em conjunto, como é o caso do diretor e do diretor de fotografia, onde ambos trabalham para criar a cena idealizada inicialmente. Também podemos pensar no trabalho de fotografia como complemento do trabalho do diretor. A escolha de lentes e filtros dentro de uma cena para respeitar a paleta de cores, que é o conjunto de cores que, quando combinadas, criam uma identidade e transmite uma certa ideia do filme como um todo. Formação profissional. Alguns profissionais que trabalham nessa área podem ou não ter algum tipo de formação acadêmica específica. Cursos universitários relacionados. 1. Cinema. 2. Rádio, TV e internet. 3. Midiologia, entre outros. O curso de Midiologia é oferecido pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, onde o estudante aprende sobre as diferentes mídias audiovisuais, como o cinema, a fotografia, o rádio, a televisão, entre outros, compreendendo o contexto histórico e social. É possível encontrar mais informações sobre o curso no site da Unicamp. Compondo a equipe de uma produção audiovisual. Retomem a produção imaginada na aula anterior sobre o combate ao racismo e à homofobia e considerem as seguintes questões a partir do conteúdo desta aula. 1. Para esse projeto, quais profissionais deveriam ser chamados para compor a equipe de produção? 2. Pense quais seriam necessários e quais são dispensáveis para o projeto que vocês criaram. 3. Reflita sobre a importância e a necessidade de cada profissional envolvido em uma produção audiovisual. 4. Ao final da discussão, compartilhe algumas ideias com a turma. O que nós aprendemos hoje? 1. Quais são os profissionais ligados ao audiovisual e sua importância dentro de uma produção audiovisual, considerando o trabalho de cada um? 2. Vimos explicações sobre cada um desses profissionais, destacando sua atividade dentro de uma produção audiovisual. 3. Entendemos como o trabalho destes profissionais enriquece uma produção audiovisual, sendo cada um fundamental para que ela aconteça com sucesso.